Boa noite. Novamente estamos aqui para compartilhar mais um estudo do livro Fluidoterapia Espírita, Passes e Água Fluidificada. Hoje iremos começar a abordar o capítulo 4 do livro, sobre a aplicação dos passes. Mas, como de hábito, vamos aqui primeiro fazermos uma reflexão em torno de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É uma passagem do livro Cartas Universais do Apocalipse, comentário do Evangelho de Emmanuel. É a parte referente ao Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando e entregando-se a Ele, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Então vamos fazer algumas observações dessa passagem da mensagem do Espírito Emmanuel. É claro que Emmanuel se dirige, sobretudo, a nós espíritas. E ele começa dizendo: quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, de uma forma sutil, ele está nos convidando a nos empenharmos nesse trabalho. Trabalho do bem. Mas atentos a uma questão, com esquecimento do egoísmo. Colocando os objetivos da obra de Deus acima dos caprichos da nossa personalidade. E quando isso acontece, lutando, amando, entregando-se a Ele, a Jesus, indiscutivelmente, nós adquiriremos o ouro eterno e transferível. O ouro eterno e transferível é aquele proveniente, caracterizador dos sentimentos nobres, da aquisição de virtudes, verdadeiro patrimônio do nosso espírito e que levamos para a realidade do mundo espiritual. Então, isso acontece quando gastamos possibilidades nos trabalhos do bem. É a isso que Emmanuel aqui nos motiva a nos empenharmos. Vamos então para o nosso tema central, que é o início do capítulo 4, aplicação de passes. Vimos no segundo capítulo que todas as pessoas que desejam se tornar aplicadores de passes têm por dever de consciência um compromisso de melhorar a qualidade dos fluidos que emitem, de modo a colaborar com mais eficiência com os benfeitores espirituais na aplicação do passe. Nós vamos percebendo, ao longo do estudo dessa obra sobre passes, a importância e o direcionamento que somos chamados a ter a respeito do papel preponderante dos nossos hábitos mentais,
dos nossos sentimentos e emoções, que na medida em que estejamos mantendo um nível de equilíbrio e harmonia com os propósitos do Evangelho, passamos a emitir fluidos e vibrações ideais para o trabalho terapêutico da aplicação dos passes. E é em torno disso que esse capítulo 4 vai destacando e nos chamando a atenção. Então, a questão aqui que nós somos logo chamados a refletir é como melhorar a qualidade dos nossos fluidos, das nossas energias magnéticas espirituais, para que possamos ser melhores parceiros dos espíritos benfeitores durante a atividade da aplicação dos passes. É em torno disso que nós estaremos fazendo os comentários nesta noite, tá? Vamos aqui para o segundo tópico. Para melhorar a pureza dos fluidos que emite, inicialmente, é fundamental que o médium aplicador de passes aprimore a sua energia mental, responsável pela pureza de intenção e de sentimento. Então, entendamos aqui médium aplicador de passes como qualquer um de nós que se habilite a essa atividade dentro dessa diretriz que temos estudado aqui no livro Fluidoterapia Espírita do Projeto Espiritizar. Então, para melhorar a pureza dos fluidos, aprimorar a nossa energia mental, qualificá-la, fortalecê-la, dar diretriz segura às criações que o nosso espírito estabelece através das energias mentais. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Esse texto, como o próximo, foi extraído do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17, que trata do assunto dos passes. Então, vejamos como o benfeitor deixa bem claro para nós. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Aqui nós somos chamados a dar maior atenção não a técnicas, não a gesticulações, mas ao fluido que emitimos a partir da educação, do cuidado com os nossos pensamentos. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, pelo desejo de trabalhar no bem, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. E, de fato, os espíritos do bem sempre querem nos ajudar, mas para isso é preciso que deixemos bem claro, bem evidente, nosso desejo de receber a ajuda deles. E na terapia da aplicação dos passes, a forma mais evidenciadora do nosso desejo de trabalhar com eles é o esforço que façamos
na educação e no cuidado dos pensamentos. A princípio, aqui nós somos veementemente chamados a atenção a respeito disso. Indiscutivelmente, não prescindimos do coração nobre. Coração nobre, sinônimo de sentimentos elevados, e da mente pura, no exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós a benefício dos outros. Então, aqui é deixado de forma bem clara. Esse texto também está no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 17. Indiscutivelmente, sem qualquer dúvida, não prescindimos, não podemos deixar de contar com um coração nobre, com sentimentos elevados e da mente pura, no exercício do amor, da humildade e da fé viva. Fé viva, ela é decorrente da atuação do Evangelho em nós, nos transformando intimamente e expressando essa transformação em gestos, em atitudes de amor e de caridade. É isso que estabelece a fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós, a benefício dos outros. Então, aqui nós somos, assim, de uma forma muito veemente, chamados à atenção à questão da qualificação dos frutos pelo direcionamento dos nossos pensamentos. Ainda vamos ver mais algo em torno disso nesse estudo de hoje. As energias fluem inicialmente pela cabeça, devido à energia mental. A fé e a boa vontade surgem inicialmente no pensamento. A pessoa pensa e sente. O passista deve pensar em proporcionar alívio ao semelhante, em oferecer o melhor dele mesmo passista, para o seu próximo. E nesse desejo, é claro, estará bem evidenciado pelo seu esforço de qualificação da sua matéria mental, daquilo com que ele caracteriza ao longo do dia a dia conteúdo predominante do seu pensamento. A partir desses hábitos mentais positivos, naturalmente nós passamos a sentir, a fruir de nós vibrações, magnetismo, que envolve agora, a partir do pensamento, os sentimentos bons, o desejo de ajudar o próximo, que estejamos pela nossa disposição em trabalharmos como passistas nas atividades de uma instituição espírita. Os espíritos benfeitores vão atuar sobre os pensamentos e os sentimentos nobres do médium, que estará mobilizando a sua energia mental em direção ao bem. Então, é aí aonde os benfeitores espirituais irão encontrar os subsídios, o material de que eles precisam
para unir magnetismo espiritual com magnetismo humano do passista e atuar de uma forma mais eficaz no socorro, no tratamento que é estabelecido através dos passes magnéticos espirituais. Então, os espíritos benfeitores estarão mobilizando a sua energia mental em direção ao bem através do passista. Se os pensamentos são de proporcionar alívio ao semelhante, de oferecer o melhor de nós mesmos que nós temos, imediatamente evocamos sentimentos nobres e, principalmente, o amor e a compaixão cristãs. Então, com o pensamento direcionado pela vontade de aliviar o semelhante, nós estaremos fomentando uma conexão de sentimentos nobres, elevados, aonde a caracterização do amor, da compaixão, do desejo de beneficiar aquele que se coloca como paciente a receber as nossas energias através do passe, é o estabelecimento natural e espontâneo com os espíritos que trabalham no bem, com os benfeitores da vida maior. Os fluidos que emitimos estão diretamente relacionados com a energia mental proveniente de nossos pensamentos, sentimentos e conduzidos por nossa vontade. Se cultivarmos pensamentos e sentimentos negativos, os fluidos que emitimos são de péssima qualidade. Então, nós precisamos, no nosso dia a dia, estarmos atentos e cuidadosos com a qualidade dos pensamentos que cultivamos, dos sentimentos a eles associados. Isso nos faz lembrar uma atenção maior que direcionemos para o estudo, para a leitura de obras que elevem as vibrações do nosso pensamento, que estabeleçam o hábito dessa conexão com os espíritos do bem que redigiram, que foram instrumento daqueles livros, claro, sobretudo as obras espíritas, mas também o cuidado em relação a filmes, a notícias, ao material que recebemos do mundo exterior, que é o mundo materialista, e que, se não estivermos atentos, eles invadem a nossa casa mental, as nossas emoções, e de repente nós passamos a dar algum campo para ideias negativas, pessimistas, e com isso prejudicando esse subsídio indispensável que os pensamentos, os hábitos mentais elevados fomentam para o trabalho junto com a espiritualidade. Aqui nós não podemos deixar de nos lembrar daquela recomendação que está no 2º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o ponto de vista. Leiamos, reflitamos essa mensagem, porque ela nos chama a atenção para estarmos sempre ressignificando, analisando
acontecimentos, situações do dia a dia, sob o olhar do espírito imortal. É preciso, de fato, estarmos muito atentos àquilo que os nossos olhos, os nossos ouvidos, os sentidos físicos nossos entram em contato, porque precisa passar pelo cadinho purificador do ponto de vista renovador, espiritual, que passamos, que somos chamados a realizar a partir da nossa aproximação com a doutrina espírita. E mais ainda agora, em que queremos qualificar a nossa atividade de passista, ou começar essa atividade. E nisso, como temos visto ao longo desse estudo, é muito importante o critério, né, a análise que estejamos habitualmente fazendo para melhorar as qualidades dos hábitos mentais que tenhamos. Todas as vezes que nós usarmos da nossa vontade atenta para vigiar e orar, a fim de não dar vazão aos pensamentos e sentimentos negativos, nós estaremos melhorando a nossa capacidade doadora como médiums, aplicadores de passes. Então, é a continuação daquilo que estávamos comentando há pouco. É muito importante que diariamente esses novos hábitos de cuidado com aquilo que alimentamos na nossa mente, estejamos tendo mais cuidado, porque é na qualidade de pensamentos e sentimentos que estará a qualidade dos fluidos e vibrações que doamos durante as atividades de passistas. Aqui no final, quando faz a referência, melhorando a nossa capacidade doadora como médiums, aplicadores de passes, é o tipo de mediunidade que todos nós podemos e devemos nos habilitar a sermos instrumentos, junto à espiritualidade benfeitora, nos trabalhos de fluidoterapia, na casa espírita a que estejamos ligados. Então, nós estamos concluindo as reflexões do estudo dessa noite, sempre dirigindo a atenção da importância da aquisição do livro. Aqui nós comentamos apenas alguns tópicos de cada capítulo, tá? O livro Fluidoterapia Espírita, Passes e Água Fluidificada. É uma obra que, inclusive, nós temos aqui em Caruaru, na livraria da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, mas é fácil de encontrar em qualquer livraria espírita e também através da editora Espiritizar. Agradecemos a todos que tenham nos acompanhado. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa noite.